construção de casas, edifícios, estradas e viadutos é responsável por cerca da metade do consumo mundial de energia e por boa parte das emissões de gases de efeito estufa, que colaboram para agravar o aquecimento do planeta. Ao redor do mundo, a indústria da construção emprega mais de 110 milhões de pessoas. Só no Brasil, esse setor é responsável por 15% do PIB. Hoje, seu maior desafio é também uma grande oportunidade, a de se tornar cada vez mais eficiente no consumo de água e energia, reduzindo perdas e se preparando para as mudanças climáticas inevitáveis, segundo a meteorologia. A tarefa da construção não é só fazer a cidade, é fazer as rodovias, é fazer os aeroportos. Entende? Ela é provedora de ambiente, de infraestrutura construída para todas as atividades humanas. O cemitério da Vila Alpina é uma obra de construção civil, né? Essa é a tarefa da construção civil. E, em algum momento, isso implica em substituir o ambiente natural pelo construído. Talvez isso agora, que a população brasileira parou de crescer, passe a ser menos verdade, né? A população brasileira o índice de natalidade fertilidade está 2,05 filhos por mulher, o que significa 0 a 0. Vamos ser 180 milhões, acabou, né? A construção vai atender substituição do estoque, migrações internas, né? Ela muda um pouco de tarefa, upgrades, né? Vamos trocar o cara que mora num apartamento pequeno, eventualmente fica mais rico, troca por um apartamento maior, coisas do gênero. Hoje é quase impossível pensar em sustentabilidade sem incluir o setor da construção civil. Ele representa mais de 20% do consumo mundial de água, 40% do total de energia gerada e produz mais de 1/3 dos resíduos e emite 40% dos gases nocivos à atmosfera. E um dos problemas que nós temos hoje é que precisa mudar a forma de pensar dos engenheiros ou da indústria. Sustentabilidade é mudar a tecnologia. Nós temos que parar no Brasil de fazer o momento não é de conscientizar e motivar as pessoas. O momento é de achar soluções, né? E o potencial econômico das soluções você vê pelo álcool. De repente o Brasil vira estrela internacional de uma tecnologia, né, que ninguém tem. Por quê? Por que a tecnologia do álcool virou importante? Por causa da sustentabilidade. Existe, na verdade, uma grande oportunidade aí de surgir novas potências técnicas e econômicas em cima do desenvolvimento de tecnologias mais ecoeficientes. Então, o país que conseguir dominar a fusão nuclear. E na construção civil, onde isso se aplica? Se aplica em tudo. Uma das estratégias do setor foi garantir que o planejamento das obras levasse em conta a visão de mundo que queremos para o futuro. Por isso foi criado o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, CBCS, que elegeu as prioridades para tornar a atividade mais sustentável. Nós estamos preocupados com 73% das obras, dos materiais de construção, acabam em construções que não têm uma construtora. 73%? Das construções a gente chama de autogerida. Isso significa o quê? Que o cidadão contratou um arquiteto, o arquiteto fez uma planta, ele buscou um empreiteiro que trabalha de uma forma bastante informal, possivelmente os operários não foram registrados, não usaram equipamentos adequados, não têm conhecimento técnico e os empreiteiros pegaram aquela planta, que é um desenho, e transformaram numa casa. Isso não é muito eficiente. Tem problemas de desperdício, ele tem problema de baixa qualidade, ele tem problema de como não existe leitura, não existe estudo, não existe evolução técnica. Se eu imaginar uma construção mais ecoeficiente, né, eu preciso fazer com que essa solução chegue nesse cidadão lá. Então, a imaginação do CBCS, o objetivo do CBCS é transformar o setor da construção civil. Que isso vai transformar cidades, vai transformar a forma de construir estradas,
vai transformar a forma com que os usuários vão gastar água nas casas. Nós precisamos mexer a cabeça do usuário. Por sua natureza intervencionista, toda obra de construção tem impactos sociais e ambientais. Perguntei ao conselheiro do CBCS como seria possível transformar as edificações brasileiras em mais sustentáveis. Precisa, em primeiro lugar, reconhecer quais são os impactos. Quais são? Eles são todos os possíveis e imagináveis. Nós contribuímos para a mudança climática, as construções são responsáveis por um gasto importante de água e mais, soluções adotadas, elas implicam em gastos maiores ou menores de água. O consumo de energia de um edifício é dado por decisões de projeto e também pela prática do usuário, mas muito por decisões de projeto. Nós temos uma grande contribuição na geração de resíduos, 500 quilos por habitante por ano é um número mais ou menos médio. Nós contribuímos para o ruído urbano. A locação de um edifício, de um shopping center na malha urbana, pode melhorar ou acabar com a qualidade de vida de uma população. A construção, ela define o ambiente onde nós vivemos. E discutir a construção sustentável é discutir um pouco a qualidade de vida que nós vamos ter no futuro. Não existe uma solução única para os atuais dilemas da construção civil. O maior desafio dessa indústria hoje talvez seja de não virar as costas para a natureza nem para a realidade ao seu redor. O maior desafio é mudar os paradigmas de projeto. E aí, esse é um problema que mexe com a cultura das pessoas. Aqui em São Paulo, uma empresa importante quer ter um escritório num prédio com fachada de vidro. É um crime ambiental. O presidente é super ambientalista, certo? Mas ele vai lá porque é o prédio AAA. Por quê? Porque o padrão de prédio dos Estados Unidos, do hemisfério norte, é de fachada de vidro. Existem vidros muito mais ecoeficientes hoje em dia, mas um vidro é um vidro. O maior desafio não é, vou trocar, isso também é importante. Substituir material? Substituir material, buscar um ar-condicionado mais eficiente. Madeira certificada. Tudo isso é importante, mas os grandes ganhos estão em imaginar soluções mais adequadas. Mais importante de tudo é não fechar os olhos para o impacto das obras na sociedade. Da mesma maneira como o desmatamento na floresta costuma se alastrar por faixas uniformes às margens das estradas, em geral o subproduto das grandes construções costumam ser verdadeiros bolsões de miséria e condições desumanas. Eu acho que o maior desafio nosso hoje é mudar a cabeça tanto dos profissionais que estão no mercado, e aí eu incluo, por exemplo, o pessoal que trabalha em prefeitura, que faz plano diretor, como dos profissionais que estão em formação. O nosso maior problema hoje é gente. Tanto os engenheiros e arquitetos novos quanto os que estão no mercado não compreendem a questão da sustentabilidade, e quando o compreendem, o fazem de forma precária. Por exemplo, nós chegamos à conclusão que pouca gente consegue enxergar a importância da construção, tratar dos seus problemas sociais para que ela seja mais sustentável. Eu sempre brinco com o pessoal, falo, olha, o nosso desafio social principal é tirar os nossos operários da obra da pobreza. Porque o Brasil não vai ser sustentável com um cara pobre. E um setor que é 5% ou 15% da mão de obra brasileira, não pode ter operários pobres. Qual a solução? A solução é aumentar a produtividade, por exemplo. Nós precisamos aumentar dramaticamente a produtividade da construção para tirar os operários da pobreza. Porque hoje a produtividade é muito baixa, nossa produtividade é 1/4 da americana. Ah, é? É. Em toda a vida útil de um edifício, a maior parte da energia é consumida não na construção, mas durante o uso. Normalmente, o que mais pesa é o gasto com aquecimento,
ar-condicionado, iluminação e ventilação. De acordo com o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mais de 1/5 do consumo atual de energia e 45 milhões de toneladas de CO2 por ano poderiam ser economizados até 2010 com a aplicação de padrões mais ambiciosos para os atuais edifícios. Uma política mais agressiva de eficiência energética poderia ter o impacto de 3 protocolos de Quioto, o Acordo Internacional para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No próximo bloco, a experiência de Marcelo Takaoka, presidente do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. O impacto socioambiental da construção civil não passou desapercebido nesses anos todos. O setor está constantemente sob pressão e vigilância da sociedade e dos órgãos públicos, que exigem medidas práticas para atender às restrições da lei e às exigências da sustentabilidade. O grande obstáculo que se coloca diante da indústria que cuida da infraestrutura das metrópoles é a de se tornar responsável do ponto de vista social e ambiental, sem afetar a viabilidade econômica das obras. Perguntei a Marcelo Takaoka, presidente da construtora Takaoka e do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, quem faz a construção mais sustentável de todas. A resposta foi uma surpresa. Na realidade, então, uma obra sustentável, se for levar ao pé da letra, é no jeito que os índios moram. Quer dizer, acabou a comida naquele lugar, ele ia para outro, enquanto a natureza se regenerava ali, ele estava no outro. Acabou do outro, ele ia para um outro. Quando ele voltava para o primeiro ponto, ali a natureza já tinha se regenerado, não tinha poluição, a natureza tinha vitalidade. Isso é totalmente sustentável. Agora, como é que você vai fazer uma cidade de 12 milhões de habitantes ser sustentável? Por ser um dos elos finais da cadeia de planejamento urbano, o setor de construção civil possui um histórico de efeitos impactantes no meio ambiente. Nem todos concordam em atribuir tamanha responsabilidade a apenas um setor. O setor da construção civil é um dos maiores emissores de CO2 do planeta. E realmente, se você considerar que tudo que a gente compra, aquilo tem algum CO2 emitido, no mínimo para transporte, realmente é. Mas o que acontece é o seguinte, é um grande peso jogar toda essa emissão de CO2 para o setor da construção civil, porque ele é a ponta da cadeia. Ou seja, o certo seria a indústria do aço fazer sua neutralização de carbono, a indústria de cimento fazer a neutralização dela de carbono, a indústria de cerâmicas fazer a neutralização dela, e não este compra desse, que vende para este, que vai somando emissões, que transporta para esse e chega no prédio, e aí o pessoal faz a conta e fala assim, olha, a emissão desse prédio foi de tanto. E chega em contas como, por exemplo, que o setor consome 75% dos recursos naturais. Exatamente, mas assim, boa parte desses recursos naturais, eles vieram de outras indústrias, de outros setores, né? E aí o que está acontecendo? Como a gente está na ponta do consumo, o pessoal está dizendo a indústria da construção civil é que é a grande vilã. Ela é impactante, não vou dizer que não seja, mas vamos dividir o bolo, porque senão, se entregar o bolo todinho para a construção civil, o que vai acontecer é que a construção civil vai passar isso para os clientes. E os clientes não vão ter como arcar com esse custo. Primeira construtora a receber o selo de certificação de madeira do FSC, a Takaoka buscou incorporar o conceito de harmonia com a natureza em seus empreendimentos. Em particular com um deles, o projeto Gênesis, que conta com uma das maiores áreas verdes por residência em condomínios da Grande São Paulo. Mais de 2/3 do terreno estão cobertos por florestas e as estradas mantiveram o traçado original, com o mínimo de intervenção possível. Um dos pontos altos do seu condomínio é essa ponte aqui. Você pode contar pra gente o que ela representou? Então, na realidade aqui foi muito interessante, porque a gente mudou o projeto do acesso, que tinha um outro acesso, porque a gente queria impactar, queria fazer
praticamente o mínimo impacto dentro da área de proteção ambiental. Como é que a gente conseguiu isso? Fazendo uma ponte de concreto armado que era construída de 15 em 15 metros, ou seja, a cada 15 metros que ela era construída, era concretada, vinham macacos hidráulicos e empurrando a ponte. Então, na realidade, essa ponte ela passa por cima do córrego. Um córrego de 2 metros. Ali embaixo, Até teve um órgão que levou alguns meses para aprovar porque ele achou que tinha alguma coisa estranha. Ninguém faz uma ponte de 120 metros para um córrego de 2. Ele falou, vocês estão escondendo alguma coisa de mim. Até que ouro, diamantes. E na verdade você estava ligando Alphaville ao condomínio Gênesis 2 que está ali. Isso, criando o acesso ao local. E você não derrubou nenhuma árvore para construir essa ponte? Não. Tudo isso aqui já estava preservado. E agora a gente está fazendo o projeto de reflorestamento nas encostas todas. Projetado e construído a partir da colaboração de ambientalistas, agrônomos e engenheiros, o empreendimento Gênesis atribuiu prioridade às áreas verdes e à qualidade de vida dos moradores. Uma das estratégias do projeto foi construir muros de arrimo e estruturas de concreto armado para preservar as áreas de mata nativa. Outra coisa que a gente fez também foi com relação à estação de tratamento de esgoto. A gente tinha aprovado uma estação de nível secundário, só para entender. Nível primário é o poço absorvente, lá a fossa. O nível secundário, ela já tem uma certa aeração, uma certa filtragem. Assim, já não sai com bactérias e coisas orgânicas vivas, mas ela sai com muita matéria orgânica. Que se jogada no lago, ela cria aquelas algas verdes e que sugam muito o oxigênio da água, essas algas. Elas tiram muito e elas diminuem a capacidade de vida de peixes, de animais dentro da água, debaixo d'água. Então a gente levou praticamente 2 anos para conseguir aprovar uma terciária. A terciária ela já cai dentro da água com 98% de oxigênio e toda essa matéria orgânica é retirada por um processo biológico. Ela volta boa o suficiente para poder, no futuro, voltar para uma estação de tratamento de água e voltar para as casas como potável. Não é nem reuso. A gente já está dando condições para que ela volte como água limpa mesmo para as casas. Para 50 casas que compõem o condomínio Gênesis 1. Mas lá na frente, do Gênesis 1 e o 2 devem ser cerca de 700 casas ao todo, né? 600 a 700 casas lá na frente. Na área de lazer, Takaoka conta que valeu a experiência das outras construtoras do mercado. A piscina semiolímpica do condomínio é aquecida com bomba de calor, mas deve mudar para energia solar, assim como já fazem alguns de seus concorrentes. Quer dizer, um olhando o outro, um vai melhorando o seu e vai olhando o que o outro está fazendo. E que outros copiaram de vocês? O verde? O verde. O verde, esse cuidado mais... assim, cuidado maior na hora de construir. Também, menos impactante a natureza, né? Mostra que a natureza que existe no local, ela vale muito. Ela não é um obstáculo ao desenvolvimento, muito pelo contrário. No próximo bloco, como o condomínio pode ser mais sustentável e estar preparado para as mudanças climáticas. Cientistas ligados ao estudo da meteorologia garantem que as primeiras manifestações dos efeitos da mudança climática são o surgimento de uma certa instabilidade no clima e de alterações no regime de chuvas. Mas será que as casas, os edifícios e a infraestrutura toda das cidades brasileiras está preparada para essas mudanças tão inevitáveis? A resposta parece não ser um simples sim. Um dos méritos do projeto Gênesis foi justamente o de se antecipar às exigências da lei. Com alguns cuidados, o projeto conseguiu garantir que o empreendimento não sofrerá os efeitos das mudanças climáticas. Se aumentar o regime de chuvas aqui, a barragem ela foi construída para suportar chuvas bem mais intensas do que as recomendadas para barragens normais, né? O que é recomendado hoje pela norma. A gente deixou aquele vertedouro bem maior para suportar, de repente, possíveis tormentas que venham com as mudanças climáticas.
Então, em vez de você soltar toda a água que uma chuva derruba em, de repente, 2 horas, você vai soltar essa água em 2 dias, 3 dias, né? E aquele impacto maior daquela tromba d'água, ela é bastante reduzida com barragens. Sabemos que sustentabilidade é um caminho sem volta e que não existem empresas 100% sustentáveis. Hoje eu não sou sustentável, mas eu estou trabalhando para um dia ser sustentável numa sociedade sustentável. Pode ser em 2020, 2030, 2040. E cada dia a gente tem que ser menos impactante com a natureza. Então o tempo é uma variável importante. Falar assim, todo mundo que é insustentável hoje sai da cidade. A cidade fica vazia. Né? Segunda coisa, conhecimento. Dentro do conhecimento tem educação, cultura, informação, né? E compreensão. No início, nós tivemos que ficar literalmente na frente das máquinas. Por quê? Porque a gente tinha uma autorização para mexer muito mais do que a gente mexeu. E o pessoal falava o seguinte, doutor, a gente sabe como fazer, não precisa ficar ensinando a gente. Né? Que a gente queria que usasse simplesmente o caminho que já existia, apenas onde não dava ampliar para atender a lei de trânsito, etc. E tal. Não, a gente tem a autorização para 14 metros para cada lado aqui. Vamos em frente. Né? O pessoal queria derrubar a mata. E a gente sabe como faz. A gente passa o trator em cima de tudo que está autorizado e aonde não for usado, a gente planta uma arvrinha. Planta uma arvrinha. Qual que você acha que vale mais? Essa árvore bonita aqui ou uma arvrinha? É claro que é a árvore, né? E o nosso cliente, você acha que ele está comprando aqui por quê? Por causa das árvores ou por causa das arvrinhas? Por causa das árvores. Então, quando a gente entregar esse empreendimento daqui a 2 anos, a gente vai ter um grande problema com os nossos clientes. Ou seja, eu não quero mexer em nada, a menos naquilo que seja absolutamente necessário. Né? E aí o pessoal entende. Então, essa parte de conscientização e educação é muito importante. Perguntei que nota Marcelo Takaoka daria para a sustentabilidade de sua empresa. Ele se deu um 7, sem muito entusiasmo, mas pelo esforço, ele diz, embora se considere muito longe do objetivo. Uma construção sustentável é aquela que é feita para ser mais sustentável com comunidades sustentáveis e pessoas ao redor dessa construção sustentáveis. Ou seja, uma vez o Pedro Leitão do Funbil, ele, daquele seminário de empreendimentos sustentáveis que a gente faz uma vez por ano, ele falou assim, escuta, eu vou fazer um desafio aqui, tem 500 pessoas aqui dentro, a maioria tem algum projeto para mostrar para a gente. Qual desses projetos realmente é sustentável? Ninguém levantou a mão. 2 ou 3 palestras depois foi a minha vez. Agora eu vou ousar responder a pergunta do Pedro Leitão. Assim, eu acho que não existe um negócio sustentável sem as pessoas que operam esse negócio serem sustentáveis também, sem a comunidade do entorno ser sustentável, quer dizer, e sem todos aqueles que interagem com o produto, mesmo depois de vendido, terem uma consciência de mais sustentabilidade. Pela primeira vez, saí da sede de uma empresa com a impressão de que há um longo caminho pela frente, mas o importante é ser honesto em reconhecer suas limitações e continuar andando.